Oi, gente, vamos para mais um pincel? Esse é um dos meus favoritos, porque eu gosto de pintar muitos bichos. E este é um pincel, assim, que adianta um caminhão para o nosso lado. É o pincel Reiki. Ele tem vários nomes no mercado, tá? A Condor só tem esse pincel Reiki reto, chato, tá? Tem 2 ou 3 tamanhos, tá? Mas eu vou usar o grandão para ficar fácil aqui de enxergar, tá? Ele só tem o reto. E eu prefiro o Filbert, que é o de língua de gato, tá? Explico por que depois. Basicamente, esse pincel, ele tem... a pontinha do pincel é desfiada. Eu vou abrir aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa aqui. Ele é bem desfiadinho, tá? E ele é feito para usar... para fazer risquinhos fininhos, múltiplos risquinhos ao mesmo tempo. Dá para simular uma textura de fibra de tecido, para fazer cabelo, para fazer barba, bigode, para fazer textura de fruta, textura de flor. Dá para fazer muitas coisas com esse tipo de pincel, tá? No meu caso aqui eu uso para fazer pelos, tá? Então vamos lá, aprender como que usa esse pincel. Esse pincel precisa de água. Bastante água. Ele tem que estar bem hidratado. Eu vou pôr os dois que eu vou usar. Ele tem que estar bem hidratado. Só que água de menos, ele não funciona. Você simplesmente vai vir para sua peça, ele não vai riscar. Água de mais vai fazer as linhas ficarem transparentes demais e vai te dar mais trabalho, porque você vai ter que ficar fazendo várias vezes para poder cobrir uma área. Ou com água demais, você vai ter linhas muito grandes ao invés de linhas fininhas, tá? Então, o controle da água é o grande X desse tipo de pincel, tá? Na dúvida se está ideal ou não, tenha um papel ou alguma coisa do lado para você fazer um testezinho antes de ir para sua peça, tá? E também, se você for para sua peça e não ficar bom o suficiente, também você pega o paninho hidratado, passa ali, já limpou, já resolveu, não é um problemão, tá? Então, vamos lá. Vou pegar primeiro o reto. O reto, como ele tem as cerdas super enfileiradas, eu gosto mais para fazer texturas e fibras de tecido, tá? Então, ó, tô com ele com água. Eu não encostei no paninho. Eu vou diluir essa minha tinta. Se aqui tiver uma textura de creme de leite, não tem água o suficiente. Vou pegar mais um pouquinho de água. A textura dessa tinta que eu tô misturando aqui ainda precisa ser uma textura mais de leite do que de chá. Porque não pode ficar muito transparente, senão você vai ficar aqui 10 mil anos fazendo uma cobertura de pelinho, tá? E vai diluindo essa tinta. Então não pode ser creme de leite e nem chá, tem que ser um meio termo, tá? Estando essa textura um meio termo, aqui do ladinho dessa pocinha de tinta que você diluiu, mas você diluiu usando o próprio pincel, porque você já tá carregando a pontinha das cerdas, dos filamentos aqui já com essa tinta, tá? Aqui na pontinha dessa pocinha, eu vou apertar o meu pincel e vou fazer um movimentinho aqui de um lado pro outro para abrir. Olha aqui. Eu vou abrir o meu pincel. Abrindo o meu pincel assim é o jeito que vai fazer os pontinhos ficarem, os pelinhos ficarem bem fininhos e abertos, tá? Então vamos ver. Eu não tenho o hábito de usar muito esse pincel aqui, porque eu faço mais pelos do que textura. Mas as linhas são construídas de maneira devagar. Não dá pra ver porque a cor tá clara. Eu vou pegar uma cor escura. Cor escura vai melhorar. De novo, ó. Creme de leite não dá certo. Um leite. Abre. Aí, agora vocês vão conseguir enxergar. Essa é uma forma de você usar. Tá? Textura de tecido normalmente são cruzadas. Então, depois que você faz na horizontal, você seca e faz na vertical.
fibra de tecido, tá? Fibra de jeans também assim. Dá pra fazer a textura de maçã com esse tipo de pincel, ó. Só que aí são pinceladas curvadas, tá? Você pode usar ele de lateral e fazer pinceladas mais fininhas, tá? E por que que eu não gosto de usar o pincel reto para fazer bichos? Porque todos os cabelinhos, eles começam a pincelada na mesma posição. E isso, depende do tipo do bicho. Às vezes o bicho pode ter um pelo super penteadinho. E isso pode ser favorável. Mas normalmente os pelos são irregulares em relação à posição. Um para um lado, outro para o outro reto, outro redondo, curvado, enfim. Você tem esse tipo de diferença na posição onde os pelos crescem. E esse tipo de pincel te dá mais trabalho para construir esse tipo de situação. Porque toda vez que você começar uma pincelada, todos eles vão começar enfileirados, igual uma maquininha de escrever, tá? Então esse não é o tipo de pincel que eu gosto para fazer pelo. Eu prefiro o Filbert. Por quê? Como cada pelinho está numa posição diferente, o começo da minha pincelada vai ser com uma posição diferente também. Cada pincel, cada linha vai começar numa posição diferente. Então isso ajuda na hora de construir uma pelagem bem bonita, tá? Eles não vão começar todos na mesma posição enfileirados, tá? Tô diluindo a tinta. Ó. Cada um vai terminar numa posição e cada um vai começar numa posição. Porque eu tenho um mais curto, um mais longo. Então, na hora que você encosta... Eu vou abrir aqui, ó. Quando você encosta, tá cada um numa posição, ó. Tá vendo? Então, esse começou aqui e assim sucessivamente, tá? Você entendendo que esse tipo de posicionamento da ponta do seu filamento vai te ajudar a construir uma pelagem melhor, vai te ajudar a ganhar tempo. Lógico que você pode usar esse tipo de pincel para fazer fibras e fazer as outras coisas, pode. Mas pros bichos, esse é o tipo de pincel mais adequado. Por quê? Ele começa cada um numa altura diferente. E isso acaba ajudando na construção de pelos. Tá? Então, esse pincel aqui eu uso para texturas mais certinhas, né? Para fazer grama também dá certo. E este aqui, redondinho, o língua de gato, eu gosto de fazer o pelo dos animais. Cabelo também eu gosto. Barba, bode. Acabo usando muito mais esse pincel, tá? Então, o segredo deste pincel aqui é a quantidade de água que você dilui a sua tinta. Toda vez que eu vou fazer um trabalho maior, que eu preciso fazer muita coisa, eu vou sempre manter essa pocinha aqui. E eu vou abrir o meu pincel em cima dessa pocinha. Porque ela já tá com a diluição correta. E eu vou sempre recarregar aqui. Obviamente ela vai secando, porque ela tá em cima do azulejo. Então, com calor ela vai secando. Então, você vai precisar fazer outra pocinha e outra pocinha. Mas essa pocinha aqui vai te garantir uma carga aí de 3, 4, 5 vezes no mesmo lugar, tá? Então, é útil fazer essa pocinha e voltar para ela só para ir lá abrir o pincel em cima da pocinha e você já recarrega o pincel e volta aqui para você fazer as suas pinceladinhas, ó. Sendo curtas, longas, enfim. Tá? Então, este é o pincel que eu gostaria de deixar para vocês. O pincel Reiki, o pincel Paint. Tem alguns lugares que chamam de Paint. Tem alguns lugares que chamam de Comb, que é Paint. E o Reiki, que ao pé da letra é Rastelo, que é aquela ferramenta de jardinagem para recolher grama, folhas, enfim, tá? Tem algumas marcas importadas que chamam isso de Grass, que é grama, que é um pincelzinho, só que ele costuma ser um pouquinho mais curto, mas ele é desfiado do mesmo jeito, tá?
Então, dependendo do fabricante, um nome diferente, tá? É isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar, de salvar, de mandar pros amigos, de seguir e etc. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.